Bom, pessoal, vamos dar continuidade com o conteúdo. Nas aulas passadas a gente introduziu a parte de biomassa, falamos o que é esse combustível, a sua importância no cenário nacional. Depois a gente viu uma das formas de fazer o aproveitamento energético da biomassa, que é a partir do ciclo Rankine, que é a sua conversão, né? A gente utiliza a energia química do combustível, a converte em calor. Posteriormente, esse calor vai se convertir em energia mecânica e depois em energia elétrica. A gente falou disso na aula passada, explicando o que era o ciclo Rankine, que é um ciclo de potência a vapor. E hoje a gente vai entrar um pouquinho, vai ser uma aula bem sucinta, porém eu pretendo passar com vocês sobre os três métodos que a gente vai ter para aumentar a eficiência do ciclo Rankine. Lembrando que a gente viu na aula passada, como funciona qualquer máquina térmica que opera em ciclos, opera recebendo calor de uma fonte quente, que vai estar numa temperatura TQ. No caso, na prática, essa fonte quente pode ser uma caldeira, ok? É o lugar onde o combustível vai estar queimando. Então, essa aqui vai ser a temperatura de queima desse combustível, vai adicionar calor ao ciclo. Esse ciclo vai converter uma parcela desse calor em potência e o restante, porque a gente já viu que é impossível fazer 100% dessa conversão, o restante vai ser rejeitado para uma fonte fria, que no caso é um rio, um lago, que vai estar lá com a torre de resfriamento, para absorver esse calor rejeitado para que o ciclo consiga funcionar de forma contínua. A eficiência desse ciclo, ela tem um valor teórico máximo, que é dado pela eficiência de Carnot, que vai ser calculado por 1 menos a temperatura da minha fonte fria sobre a temperatura da minha fonte quente. Tá aqui a fórmula. E quando a gente tiver o balanço de energia completo do ciclo, nós vamos calcular a sua eficiência real, fazendo o seu trabalho líquido dividido pelo calor que é adicionado ao ciclo. Ok? O trabalho é o objetivo desse ciclo, né, que é gerar potência, e o insumo para que esse ciclo funcione é a adição de calor, que irá tocar o ciclo para que ele funcione continuamente. Se a gente verificar a fórmula teórica da eficiência de Carnot, que é o nosso limitante de eficiência, o maior valor possível de eficiência está aqui, a gente percebe que para aumentar a sua eficiência, a gente precisa fazer duas coisas. A primeira delas vai ser aumentar a temperatura de adição de calor, a temperatura da fonte quente. Porém, a gente não pode fazer esse aumento de forma contínua e indefinida por causa do limite metalúrgico, ou seja, os materiais do ciclo, presentes no ciclo, não irão aguentar. Por exemplo, na caldeira, a tubulação da caldeira vai ter que aguentar uma pressão e uma temperatura muito elevadas. Então, passa a ser não muito viável na forma econômica. Por quê? Porque a gente teria que usar materiais muito mais caros. Por exemplo, a gente poderia fazer uma caldeira, lógico, estou fazendo uma suposição aqui absurda. Podemos fazer uma caldeira com a tubulação de Inconel para aguentar altíssimas temperaturas, porém essa caldeira, o tempo de retorno do investimento seria completamente inviável. Então, a gente traça uma temperatura fixa e a gente vai ver formas de aumentar a temperatura média de adição de calor. Porém, esse valor aqui, o máximo, a temperatura máxima que eu vou chegar, não vai se alterar. A gente vai ver isso mais para frente. Outra forma de se aumentar a eficiência do ciclo seria reduzindo a temperatura de rejeição de calor, a temperatura da minha fonte fria. Porém, isso aqui é muito difícil da gente alterar. Por quê? Porque isso aqui é a temperatura do ambiente. Estou rejeitando para o ar, para um rio, para um lago. E essa temperatura ela é fixa, eu não consigo pegar e reduzir a temperatura desse meio. Então a gente vai trabalhar aqui. Então as três formas que a gente vai conversar aqui hoje são o superaquecimento, reaquecimento e o ciclo regenerativo, partindo sempre do ciclo Rankine mais básico que a gente conversou na aula passada, que tem a caldeira, turbina, condensador e bomba. Para ajudar a representar esse ciclo, a gente tem o chamado diagrama temperatura-entropia, TS.
Esse diagrama ele mostra o que para a gente? Então, primeiro, ignorando aqui essas linhas azuis, as setas, a gente tem aqui as possibilidades que a água ou o meu fluido que eu estiver analisando vai estar. Como assim as possibilidades? Ele pode estar, se ele estiver aqui do lado esquerdo, ele está na forma de líquido comprimido. Por exemplo, se a água a 1 atm ela evapora a 100 graus Celsius, então se essa água tiver 1 atm numa temperatura inferior a 100 graus Celsius, ela vai estar na região de líquido comprimido. Quando ela começa a mudar de fase, vamos sempre usar o exemplo da 100 graus Celsius 1 atm, porque ele é o tradicional na nossa cabeça que a gente já enxerga facilmente. Quando a água chega a 100 graus Celsius e está 1 atm, a gente tem que enxergar o seguinte: essas linhas aqui que tem esse perfil, tanto essa superior quanto essa inferior, são isobáricas. O que isso quer dizer? Que se eu pegar qualquer ponto em cima dessa linha aqui, ele vai ter a mesma pressão. E se eu pegar qualquer ponto em cima dessa linha aqui, ele vai ter também a mesma pressão. Que essa pressão daqui vai ser inferior à pressão da linha superior. Então, a pressão em 4 é a mesma pressão em 1, que é menor do que a pressão em 3, e é a mesma pressão do que em 2. Vamos lá. Então, se eu estiver nessa região, eu tenho líquido comprimido. E a mudança de fase não ocorre instantaneamente. Então, vamos lá. Estamos a 1 atm e eu começo a aquecer. Então, vamos dizer que aqui onde eu estou apontando, eu estou a 25 graus Celsius. Eu vou aquecendo. Quando eu chegar a 100 graus Celsius, eu vou iniciar o processo de mudança de fase. E essa região de mudança de fase, repare, ela não ocorre instantaneamente. Eu vou formando vapor. Conforme eu vou percorrendo a linha aqui, a quantidade de vapor que eu tenho na mistura vai aumentando. Então, aqui eu tenho uma mistura bifásica, eu tenho tanto líquido quanto vapor. E quando eu chegar aqui ao final, a minha temperatura é a mesma. Então, se a gente reparar aqui no eixo Y, é temperatura. Então, se eu tenho uma reta horizontal, eu tenho uma isotérmica aqui dentro. Então, a mudança de fase ocorre a temperatura constante, até que eu tenha apenas vapor. E se eu continuar aquecendo, eu vou passar a ter vapor superaquecido. Então, aqui, vamos dizer que eu estou a 1 atm. Aqui, essa isotérmica aqui é de 100 graus Celsius. Para o lado de cá, eu estou na temperatura inferior a 100 graus Celsius. E para o lado de cá, eu estou numa temperatura superior a 100 graus Celsius. Ok? Então, esse aqui é o diagrama temperatura e entropia que a gente vai usar bastante. A gente vai representar o ciclo aqui. Então, ponto 1 que a gente olhar é antes da bomba. Então, eu vou ter líquido entrando na bomba e eu vou comprimir esse líquido. Vai ser uma compressão isoentrópica, uma compressão ideal, aqui no caso, que a gente vai chamar, que vai consumir menos energia e a turbina vai expandir de forma isoentrópica, ou seja, vai gerar mais energia. Se vocês repararem, o eixo aqui é entropia, então uma reta vertical representa um processo isoentrópico. Então a gente vai ter isso aqui. Eu vou adicionar energia ao fluido, a bomba faz isso, para deslocá-lo, vai aumentar a sua pressão. Posteriormente, de 2 até 3, eu vou adicionar calor, então sai aqui em 2, adiciono calor, isobaricamente, ou seja, adição de calor a pressão constante até chegar em 3. Depois que eu chegar em 3, eu vou expandir esse vapor, para gerar potência na turbina, vai ser uma expansão isoentrópica até o ponto 4. E depois eu passo pelo condensador para retornar até o ponto 1. Bom, a utilidade caldeira, turbina, condensador e bomba eu já falei na aula passada. Agora eu estou só representando isso aqui no diagrama TS. Para que eu estou mostrando o diagrama TS? Para explicar a eficácia de cada um desses processos aqui para aumentar a eficiência do ciclo. Então vamos lá. O primeiro que eu vou falar é o superaquecimento. O superaquecimento para um ciclo de geração de potência é algo muito comum. Consiste em gerar um vapor superaquecido na saída da caldeira. Então, na caldeira tradicional, nós temos o tambor aqui, onde concentra-se a água. Essa água ela é evaporada e aqui eu vou ter uma mistura de líquido saturado, que é o que está em cima dessa linha aqui, no ponto 1, e vapor saturado. Vai estar tudo convivendo aqui dentro. Vou ter a mudança de fase. Então, eu vou ter uma parcela de líquido e uma parcela de vapor saturado. O vapor saturado é algo que está em cima dessa linha aqui. Então,
esse vapor saturado retorna à caldeira para receber mais calor. Quando ele recebe mais calor, ele deixa de ser vapor saturado, que vai estar no caso aqui, ó, nesse ponto ele estaria. E ele é aquecido, superaquecido até chegar ao ponto final. Ou seja, eu estou fazendo com que o fluido, antes de entrar na turbina, ele tenha mais energia para ser aproveitado. Então, no caso, se eu não fizesse superaquecimento, eu ia sair desse ponto que eu estou apontando aqui e iria até aqui, mais ou menos. Teria dois problemas. Aqui a geração de potência seria muito pequena e eu teria aqui um ponto com o título muito baixo. O que é o título? É o teor de líquido nessa mistura de líquido e vapor. Então, desculpa, o título é o teor de vapor, né? Nessa mistura de líquido e vapor. Então, quanto mais baixo for o título, mais líquido eu tenho. Então, isso vai danificar as pás da turbina. Eu ter gotículas de líquido ali passando uma velocidade muito alta, se chocando com as pás da turbina, certamente isso vai deteriorar a turbina. Então, voltando aqui, eu vou superaquecer o fluido para que eu tenha mais energia para retirar desse mesmo fluido na turbina. Então, isso aqui, se a gente reparar, eu estou aumentando a temperatura de adição de calor. A gente lembra que a gente viu anteriormente. Se eu fizer isso aqui, eu consigo aumentar a eficiência do meu ciclo. O superaquecimento utilizado sozinho tem um problema. Vamos dizer assim, tem aqui um exemplo onde eu vou superaquecer o fluido e depois eu vou jogá-lo para a turbina. Se eu expandir até a pressão do condensador, eu vou cair aqui novamente num ponto com o título muito baixo, ou seja, com muita água na fase líquida presente na turbina, eu posso danificá-la. Então, entra aqui também uma outra forma de aumentar a eficiência e solucionar esse problema, que é o reaquecimento. O reaquecimento, então, consiste em eu saio da caldeira, expando esse vapor numa turbina de alta pressão e agora, ao invés de expandir esse vapor até chegar na pressão do condensador, eu vou redirecionar esse vapor de volta para a caldeira e vou devolvê-lo para uma turbina de média ou baixa pressão. Aí sim eu expando até a pressão do condensador. E se a gente verificar o benefício disso aqui, são dois. Primeiro, eu vou ter uma maior geração energética, que eu vou gerar potência duas vezes. Eu tenho um ponto ótimo aqui para fazer essa extração, isso a gente vai ver como se calcula, usando softwares específicos para isso. E, além disso, se a gente perceber, ó, eu ia sair com um ponto com título muito baixo. Quando eu faço o reaquecimento, o título do fluido que vai estar passando pela turbina é mais alto, ou seja, tem menos líquido passando pela turbina, eu garanto a integridade da mesma. E se a gente reparar, eu estou aumentando a temperatura média de adição de calor. Então, eu estou passando por trechos com temperaturas mais altas por mais tempo. Eu tenho a alta temperatura aqui e aqui. Então, eu estou aumentando essa temperatura de adição de calor. Além disso, eu vou estar aumentando a potência líquida. Mas, professor, você mostrou duas coisas aqui que vão aumentar a potência. O superaquecimento e o reaquecimento. Ótimo. Então, estamos fazendo isso aqui. Estamos aumentando a potência líquida do nosso ciclo. Porém, tem um detalhe. A gente está aumentando, só que quando eu vou fazer o superaquecimento, eu estou tendo que elevar o fluido para uma temperatura mais alta. Então, por consequência, eu vou estar sim aumentando o calor adicionado. E quando eu vou fazer o reaquecimento, tem mais outra parcela de calor a ser adicionada aqui. Então, também estou aumentando o calor. Estou reduzindo a minha eficiência, eu estou aumentando a minha eficiência, sim? Isso tudo deve ser projetado. A gente tem que ir comparando os patamares de pressão de operação da caldeira, a pressão de reaquecimento. Então, isso tudo vai ter que ser projetado. Porém, a gente tem um terceiro método para aumentar a eficiência, que os dois primeiros focam em aumentar a potência líquida gerada. O terceiro vai focar em reduzir o calor adicionado. Consiste em um ciclo regenerativo. O que é esse ciclo regenerativo, então? Aqui a gente tem um exemplo, onde o fluido, o vapor, vai sair da caldeira e vai expandir na turbina. Porém, agora, ao invés de expandir até a pressão do condensador direto, eu posso fazer uma extração
de uma parcela, uma pequena parcela do fluido, do vapor que vai estar escoando pela turbina, eu posso retirá-lo e jogar para um pré-aquecedor. E o restante eu direciono para o condensador. Então, nesse caso, o que está acontecendo aqui? O vapor entra na turbina, uma parcela Y, representa uma porcentagem. Então, Y, vamos dizer que vale 10%. Então, o restante será 1 menos Y, será 0,9, 90%, que vai vir para o condensador. Então, a parcela Y vai ser redirecionada para um aquecedor de água de alimentação aberto, também conhecido como desaerador. E essa parcela vai se misturar com a água na forma líquida que sai do condensador e vai vir aqui para esse pré-aquecedor. Elas vão se misturar. Então, essa linha aqui, vamos chamar aqui de linha 6, estado 6, e estado 2 vão se misturar. Então, se a gente verificar aqui no diagrama, o estado 6 é o quê? É um vapor superaquecido que está aqui. E o estado 2 é o quê? É o líquido comprimido que está aqui. Então, o que vai acontecer? Eles vão sair no estado intermediário, esse estado 3, onde eu vou retirar calor de 6 para adicionar calor em 2, vai sair aqui. E isso vai ser bombeado para a caldeira. Agora, repara, o que aconteceu? Qual foi a vantagem disso? Se não tivesse esse pré-aquecedor, eu teria que ter uma bomba única para mandar o fluido da pressão de 1 até a pressão do estado 5, que é a mesma do ponto 4, então ia estar aqui. A minha adição de calor ia ser daqui, onde eu estou marcando, até o ponto 5. Então tem essa economia aqui, que eu vou ter que adicionar menos calor ao fluido, porque eu vou estar pré-aquecendo. Então, isso aqui é uma das formas de se ter um ciclo regenerativo, com um aquecedor de água de alimentação aberto, conhecido como desaerador. O pré-aquecedor, ele tem a função, pré-aquecedor aberto, né? O desaerador, ele tem a função de pré-aquecer, como diz aqui o nome, o fluido, e além disso, ele tem a função de conservação da tubulação. Como assim? Ele dissolve alguns óxidos que são presentes na água, purificando a água para que não gere incrustações na tubulação e maior desgaste. Então ele sai aqui e ele dissolve esses gases. Além do aquecedor aberto, que gera uma mistura aqui do fluido, nós podemos ter um aquecedor fechado, que é um trocador de calor. Pode ser um trocador casco e tubo aqui, onde não há contato das linhas de fluido. Eu posso ter uma extração. Essa extração vai trocar calor com o vapor que sai da turbina, passa pelo condensador, esse condensado é bombeado aqui, ele vai ser pré-aquecido, então esse vapor que sai em 7 vai pré-aquecer a água que está aqui em 2, então ó, 7 está aqui, 2 está aqui. Vai sair no estado 9, então já vou pré-aquecer um pouquinho. E além disso, esse vapor ainda vai ter um pouquinho mais de energia, onde eu vou bombeá-lo aqui, esse vapor vai ser na forma de líquido aqui embaixo, repare, sai aqui 3, líquido saturado, vem aqui em 4, onde ele se mistura com essa água que já é um pouquinho pré-aquecida em 9, vai pré-aquecê-la ainda mais, então vai sair aqui no ponto 5, então repara, estou vindo aqui. Então, se a gente olhar aqui nesse diagrama temperatura e entropia, de 2 até 5, é um calor que eu vou estar deixando de precisar. Eu não vou precisar mais adicionar, né, esse calor que vem de 2 até 5. Mas adicionar como? Utilizando o meu combustível. Eu diminuo a taxa de calor a ser adicionada aqui. Então, eu estou reduzindo o calor que vai entrar. Então, se a gente conseguir juntar todos esses 3 métodos que eu falei, a gente vai ter um aumento considerável da eficiência do ciclo. Repito, tudo isso cabe muitos estudos. Por quê? Porque cada uma dessas coisinhas que eu estou falando aqui para aumentar a eficiência vai gerar um aumento do custo da planta. Porém, isso deve ser estudado de que forma? Você vai verificar quanto a sua eficiência vai aumentar, ou seja, quanto mais de energia você vai gastar, quanto menos de combustível você vai gastar, quanto mais de energia você vai gerar, falei errado aqui, e você vai ver qual é o tempo de retorno até você conseguir
atingir esse investimento inicial superior para você ter um ciclo completo. E falando em ciclo completo, agora a gente vai verificar uma planta existente aqui que tenha todos esses aparatos que eu acabei de ensinar para vocês. Então vamos percorrer o ciclo aqui juntos, começando aqui na caldeira, onde eu falei que vocês acontece o quê? No tambor, você tem líquido saturado e vapor saturado. Você vai pegar esse vapor saturado e vai redirecioná-lo novamente dentro da caldeira para ele receber mais calor. Então esse vapor saturado vai virar vapor superaquecido. Então esse vapor superaquecido vai passar aqui pela caldeira, vai sair da caldeira e vai para uma turbina de alta pressão. Nessa turbina de alta pressão ele vai expandir até uma pressão intermediária e volta aqui para que ocorra o reaquecimento. Então ele vai voltar aqui para o reaquecedor da caldeira, vai receber mais calor e vai para um estágio de pressão intermediária, para uma turbina de média pressão. Nessa turbina, repare que há uma extração onde uma parcela do fluido vai para um aquecedor fechado, trocador de calor aqui. Já quando eu chegar no final do ciclo eu explico o que ele vai estar fazendo aqui. E uma outra parcela vem também para um outro aquecedor fechado e o restante é redirecionado para a turbina de baixa pressão. Nessa turbina de baixa pressão tem mais duas extrações. Uma vai vir para um aquecedor aberto ou desaerador e a outra vai vir para um aquecedor fechado. Por fim, ao atingir a pressão do condensador, que é a pressão mais baixa do ciclo, o fluido vai passar pelo condensador, onde eu vou pegar esse vapor que sai da turbina, vou condensá-lo e vou direcionar para a bomba. Então, repare, agora aqui na bomba eu vou jogar o fluido, aqui ele é o fluido frio. Esse fluido frio vai passar aqui, vai receber calor do vapor que foi extraído da turbina de baixa e vai pré-aquecer um pouco. Depois ele vai vir para o desaerador, que é o pré-aquecedor aberto, também vai trocar calor com o vapor que veio da turbina de baixa, vai ser pré-aquecido mais um pouco. Depois ele vai ser bombeado, vai passar pelos trocadores de calor, pelos aquecedores fechados, que vão ter a extração do vapor que vem da turbina de média. Então ele vai passar aqui, vai receber um pouquinho mais de calor, aqui um pouco mais, então ele vai sendo pré-aquecido e depois ele vem para a bomba para ser redirecionado pela caldeira. Então ele passa aqui pelo economizador, que é a fase final da caldeira, os gases de combustão estão aqui, ó, eles vão vir aqui, vão aquecer e no final esse calor residual ainda é aproveitado e isso aqui vai embora, a chaminé, ok? Então o fluido vai passar por aqui pelo economizador, vai passar aqui por trás, ó, e vem aqui para o tambor, onde o líquido saturado desce aqui, o líquido ele desce aqui, vai receber calor, retorna para cá, então eu tenho o líquido e tenho o vapor saturado. Esse vapor saturado vem para cá e passa pelo superaquecedor e o ciclo opera de forma contínua. Bom, então isso aqui é um exemplo, lógico, temos plantas muito maiores, mas isso aqui é um exemplo de um ciclo Rankine que tenha o superaquecimento, o reaquecimento e seja regenerativo com seus pré-aquecedores. Então o superaquecimento está aqui no superaquecedor, o reaquecimento ocorre aqui, a gente tem um reaquecedor. A parte regenerativa, a gente tem nossos pré-aquecedores de água de alimentação da caldeira aqui. Então isso vai caracterizar o nosso ciclo Rankine, entre aspas, completo. Por que entre aspas? Porque pode ter outros N estágios de pressão da turbina para o pré-aquecimento, enfim. Mas isso aqui representa bem o que eu queria falar com vocês hoje. Para a próxima aula, a gente vai sair um pouquinho do Rankine e vamos para o próximo ciclo que vai converter a energia química presente na biomassa em energia elétrica, que vai ser o ciclo de potência a gás, o ciclo Brayton, e posteriormente a gente vai ver como combinar esses dois ciclos, o ciclo Brayton com o ciclo Rankine. Beleza, gente? Então é isso.